Olá, gente, tudo bem? Muito boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Bom, falando aqui diretamente de Bragança, como é que tá o som aí? Tá tudo legal para vocês? Não reparem os olhinhos sofridos aqui da pessoa que tá dormindo pouco esses dias, mas enfim, é como a gente sempre fala, né? Tudo junto e misturado. Não dá para esperar, não dá para ficar esperando o melhor momento para as coisas acontecerem, né? A gente precisa fazendo tudo junto, né? Esse é o melhor jeito. Perfeito é inimigo do bom, já dizia o meu irmão. Bom, hoje mais uma vez aqui para a gente fazer mais um episódio de O Evangelho no Lar. E como vocês bem sabem, nós fazemos sempre o Evangelho no molde do Evangelho segundo o Espiritismo. E é importante ressaltar que a gente sempre faz esse Evangelho com um objetivo claro de, como é que eu vou dizer? Ajudar as consciências presentes na nossa casa, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Lembrando sempre que sempre o maior beneficiado nesses processos de doação energética, vamos dizer assim, ou seja, esse momento de prece que a gente faz, o maior beneficiado sempre vai ser a gente. Então, essa é a importância da gente fazer preces regularmente dentro da nossa casa, de preferência num horário previsto, né? Ou seja, um horário combinado, porque isso obviamente vai de certa maneira facilitar a organização também do plano espiritual para que tenham condições de encaminhar as nossas preces ao destino adequado, tá bom? Como vocês bem sabem, a prece é no modelo espírita, né? Então a gente usa, obviamente, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Nós usamos também, temos usado também esse livro do Sri Prembaba, que é um livro de reflexões bastante importantes, né? As pessoas acham que devem falar assim que eu nunca tomo banho direito, né? Mas todo dia uma sujeira nova, viu, gente? Mas é sempre uma tinta diferente. Surreal. Hoje é cola. PU. Bom, aqui e também nessa sequência aqui nós estamos usando esse livrinho aqui, que é um livrinho bem interessante, que tem alguns versinhos, sabe? De espíritos diversos, uma psicografia do Chico Xavier. E para essa sequência nós estamos usando assim, e aí de acordo com o avanço dessas playlists, né, a gente vai mudando os livros, alguns dos livros, porque eles podem ser também fontes de inspiração para as nossas preces, na verdade. Bom, o último e necessário aviso, essa música que vocês ouvem ao fundo é uma música sem direito autoral, tá? E ela vai ficar na descrição do vídeo caso você queira ouvir mais uma vez essa música a posterior. Lembrem-se sempre de dar os créditos ao criador, porque isso é uma coisa muito importante, né? Afinal de contas, a pessoa se dedicou e fez o seu trabalho e depois disponibilizou essa obra para o uso na internet, tá bom? Então agradeço a presença de todos vocês e vamos para a nossa prece. Lembrando também, último aviso, que a gente sempre faz uma prece com intenção para algum ambiente público e logo depois a gente abre um espaço para a gente fazer as nossas petições, né? Ou seja, para a gente pedir pela gente, pelos nossos parentes, pela nossa família, enfim. E por aí vai, tá bom? Então, sempre a gente começa com uma respiração. E nessa respiração a gente usa uma técnica que é basicamente o quê? A gente faz duas inspirações para depois a gente expirar, tá? Quando a gente faz isso, naturalmente a gente consegue baixar os nossos batimentos cardíacos e também a gente consegue expandir a nossa aura. Para quem não sabe, o nosso corpo ele tem um campo energético, vamos dizer assim, que a gente chama de aura, né?
E essa aura, quando a gente está em estado de relaxamento, ela naturalmente se expande, naturalmente ela se dilata. E, obviamente, quando ela começa a se dilatar, a nossa parapercepção, né, ou seja, a nossa percepção extrasensorial, extrafísica, né, ou seja, essa percepção da nossa consciência, ela aumenta, ela se dilata, né, ela fica mais... A gente consegue captar coisas mais distantes, enfim. Qual seja a nossa ideia aqui é que a gente entre em sintonia mais fácil com os bons amigos da espiritualidade, a fim de que a gente consiga, então, receber alguma intuição desses nossos amigos para a prece do dia de hoje. Tá bom? Então, a gente pode começar a respiração. Enquanto a gente vai, vocês vão respirando aí, eu vou dar um modelo. Enquanto vocês vão respirando, eu continuo dando alguns recados aí, tá bem? Basicamente, a gente respira da seguinte maneira: a gente inspira, continua inspirando, segura e solta lentamente. Eu sempre solto em som de X ou S, porque isso ajuda, né? Pelo menos que a gente não use qualquer outro sistema que vai ferir a nossa prega vocal, entende? Então o S ou X são ótimas opções para a gente soltar esse ar sem ficar pronunciando algum tipo de som que possa danificar a nossa prega vocal. Bons espíritos, Pai nosso que estais nos céus, ajuda-nos a encontrar o caminho da sanidade, o equilíbrio necessário para que as palavras adequadas possam chegar até os nossos irmãos, e que durante essa egrégora possamos pedir por nós e por aqueles a quem sequer conhecemos. Bons amigos, nós sabemos que as vibrações positivas são necessárias para a organização do nosso plano e da nossa faixa vibratória. Por isso, colocamos-nos à disposição para que
essas nossas vibrações possam colaborar de algum jeito com o vosso trabalho, na medida em que pedimos pelos nossos irmãos que estejam necessitados de energia, que possam os nossos irmãos desencarnados também usufruir dos benefícios dessa prece. Que vós, os bons espíritos, estejam conosco durante esse período para que possam nos intuir sobre a escolha certa dos textos necessários para esse momento vibratório. Que nós possamos elevar nosso pensamento às mais altas esferas de bondade e de amor ao próximo, para que as nossas preces sejam efetivas e possam nos ajudar também, principalmente, porque todos nós somos carentes e devedores das benéfices maravilhosas que todos os dias são oferecidas a todos os seres encarnados e desencarnados. Bons amigos, ajuda-nos a escolher umas leituras necessárias e importantes, para que juntos possamos gerar uma vibração maravilhosa para aqueles a quem pedimos. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque são chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá condenação pelo conselho. E aquele que lhe disser ele é louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus 5, versículo de 21 e 22. Por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês para com os nossos semelhantes. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem de má conduta e era pronunciado cuspindo-se e virando-se o rosto. E ele vai ainda mais longe, visto que ameaça lançar ao fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. É evidente que, nesta como em qualquer outra situação, a intenção agrava ou atenua a falta, mas, por uma simples palavra, pode ser tão grave e suficiente para merecer uma reprovação tão severa? É que toda a palavra que ofenda é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade.
e deve estabelecer as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto, a benevolência recíproca e a fraternidade, que alimenta o ódio e o rancor, enfim, e depois da humanidade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas como entender o significado dessas palavras, bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra, se Jesus havia condenado a renunciar aos bens desse mundo e prometia os do céu? O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. O que Jesus recomenda é que não se dê aos bens da terra mais importância do que aos do céu. Por essas palavras, Jesus quer dizer que até agora os bens da terra foram um privilégio exclusivo dos quais os violentos se apossaram em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos e que frequentemente esses não têm o necessário, enquanto que os outros têm em excesso. Promete Jesus que a justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque esses serão chamados de filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não havendo mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Assim será a terra, enquanto que, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz em razão do afastamento dos maus. E aqui ainda faço mais uma ressalva, porque às vezes, uma coisa importante da gente refletir é o seguinte, que às vezes o mal pode ser simplesmente a ausência do bem. Isso é importante pontuar, porque às vezes as pessoas que têm um comportamento mais benevolente, vamos dizer assim, na maioria das vezes essa pessoa também não gosta de confusão, ela é uma pessoa mais comedida, não gosta de grito, essa pessoa não sabe, às vezes ela não quer se interpor numa situação, e aí na maioria das vezes ela acaba se calando. E uma coisa que outro dia eu ouvi numa teoria, numa reflexão chinesa, né, é que às vezes, né, na maioria das vezes, corrigindo, né, na maioria das vezes, o bem ele é ameno, ele é calmo, ele é comedido, enquanto que o mal ele é violento, ele é impositivo, ele é estratosférico. Então, na maioria das vezes, a força ativa do mal ela é mais pujante, vamos dizer assim, do que a do bem, porque o bem, na maioria das vezes, ele se cala, ele se limita, ele se tranquiliza, entende? Então, é muito importante que a gente comece a... Estou acertando a música aqui, tá, gente? Que vai acabar. É muito importante, então, que a gente comece, então, a refletir sobre essa questão de como a gente poderia, de certa maneira, se colocar como pessoas de bem na atividade pelo bem. E não simplesmente ficar calado quando, na maioria das vezes, a gente precisa se manifestar para que o bem se manifeste, né? Ou seja, por exemplo, quando você vê uma injustiça, quando você vê uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que sempre tem o comportamento desequilibrado, quer dizer, às vezes a gente precisa se colocar na situação sim, com respeito, com amor, com calma, sem querer convencer ninguém, mas simplesmente colocar a sua opinião dizendo, olha, isso não está certo, você deveria de repente reconsiderar essa sua atitude, né, no momento certo, com uma certa inteligência, né, porque às vezes também a pessoa, se for o caso de uma pessoa desequilibrada, naturalmente você vai irritá-la muito mais se você tentar de algum jeito convencê-la da sua opinião naquele momento, né?
Então é interessante que você deixe essa pessoa se acalmar e aí no momento certo fala com essa pessoa e fala, olha, isso que você fez não é legal e tal, por causa disso, 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 daquilo lá. Ou seja, isso é respeito também pelo próximo, né? E não calar simplesmente, porque quando o bem se retira de uma situação, na verdade ele está abrindo espaço para que o mal possa funcionar ali naquela situação, né? Então é importante que a gente reflita sobre isso. A partir disso, então, dessa reflexão, eu acabei de ver no noticiário que tem uma nova epidemia, pelo jeito, surgindo aí, né? Que é uma preocupação geral no mundo todo, que é uma espécie de varíola agora. Parece que é a coisa do momento. Já são centenas e centenas de pessoas contaminadas, né? Pelo mundo, e ela provavelmente não tem uma contaminação tão violenta quanto a Covid-19, mas através de toque, de saliva, de regiões contaminadas, as pessoas estão se contaminando, né, com esse tipo de varíola, e ela pode até matar. Ainda não tem vacina, né, é uma variante de uma varíola chamada Mpox, né? Foi nomeado assim. Então, por conta disso, eu gostaria que a gente pudesse fazer uma vibração pelas pessoas que têm sofrido com essa variante dessa doença, e por outras que poderão ter contato com essa doença, que se Deus permitir, não há de ser nada demais, apenas mais uma de tantas outras doenças que acometem o ser humano, né? Então que os bons espíritos, Jesus e os bons espíritos, possam nos ajudar nessa empreitada, e sem querer fantasiar a respeito disso, é importante que a gente peça para que a criação tenha misericórdia de nós, seres humanos, porque quando a gente entra nessa viagem que se chama vida, né, aqui na Terra, naturalmente a gente já assume a consequência de encarnar nesse planeta, ou reencarnar nesse planeta. Então, naturalmente, o corpo físico vai sofrer com as coisas desse planeta. Entende? Então é por esse motivo que a gente não tem problema a gente pedir para que os bons espíritos possam nos ajudar, né, no sentido de preservar, vamos dizer assim, a nossa saúde, nos afastando, às vezes nos dando uma intuição para a gente sair de uma região contaminada, infectada, ou enfim, isso naturalmente pode acontecer, e é importante que a gente reflita sobre isso, né? Que a gente possa escapar das consequências, vamos dizer assim, de certa maneira, até certo ponto, das consequências de estar encarnado, né? E eu não vejo problema nenhum pedir por isso. Então que vamos ao Pai Nosso, e eu continuo falando. A gente então deve espalmar as nossas mãos para que os chakras das mãos, né, possam então deixar fluir essa energia, para que esses nossos irmãos também possam receber as bênçãos dessa nossa energia, né, dessa nossa vibração nesse momento, tá bom? Aqui vocês não... Então, ver aqui minha mão, a outra mão, pronto, aqui. Então nós pedimos aos bons espíritos que nos ajudem nesse momento a fazer uma vibração efetiva pelos nossos irmãos que têm se contaminado
com essa nova doença, que deve provavelmente causar um incômodo bastante grande, mas que Jesus e os bons espíritos, em sua infinita bondade, possam nos proteger, guiando os nossos passos, para que nós possamos continuar fazendo o bem, rezando pelos nossos irmãos, aprendendo e evoluindo, e principalmente desenvolvendo a nossa consciência. Que os bons espíritos nos ajudem e nos inspirem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Que os bons espíritos sempre nos protejam e nos acompanhem. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Para complementar essa leitura, eu vou abrir um versinho desse livrinho aqui agora, ó. Em qualquer lugar ou crença, segundo o plano divino, o homem, conforme pensa, constrói o próprio destino. É de um espírito chamado Lourenço Prado. Encontrará no porvir a luz divina aurora, quem aprendeu a sorrir, sabendo como se chora. Marcelo Gama. Essas quadrinhas são também interessantes, viu? Então, que a gente possa então se concentrar verdadeiramente nas nossas intenções, pedindo aos bons amigos que também nos acompanhem nesse momento de prece, para que a gente possa vibrar pelas nossas familiares, pelas nossas dificuldades, pelo entendimento do porvir, e cada vez mais que a gente possa elevar os nossos pensamentos e manter uma vibração positiva. Porque uma coisa também que eu tenho refletido bastante é que é o seguinte: a gente naturalmente tem uma vibração que se aproxima, tem uma média, né? A nossa vibração tem uma média, mas geralmente a nossa vibração é baixa. Especialmente porque a gente sofre ataques o tempo inteiro do cotidiano, vamos chamar assim. Então, assim, no normal, se você não tem dinheiro como você gostaria, naturalmente o que acontece? Você tem que batalhar pelo dinheiro para poder saldar suas contas e tal. Isso acaba virando uma saga na sua vida. Às vezes não tem dinheiro e ainda tem algum problema psicológico para resolver. Às vezes o dinheiro não é um problema na sua vida, mas às vezes você tem outra natureza de problema. Às vezes a empresa, às vezes, sei lá, uma ameaça constante para você perder esse dinheiro, ou uma sanha terrível para conseguir mais dinheiro, né? Às vezes problemas psicológicos, ansiedade de toda a ordem, quer dizer, todos nós, pelo fato de estarmos aqui vivendo nesse planeta e pelo sistema que a nossa sociedade se organizou, naturalmente força a nossa vida e a nossa vibração para uma faixa de vibração mais baixa, né?
Então, para que a gente mantenha essa vibração um pouquinho mais alta, é necessário que a gente esteja em vigília, ou seja, a gente esteja atento com as nossas atitudes durante o dia. E se der, eventualmente, que a gente faça uma prece, porque naturalmente isso vai subir a nossa vibração. Tem um livro de projeciologia, não vou me lembrar agora onde foi que eu vi essa frase, mas achei uma técnica maravilhosa de elevação de vibração. Que num dado momento, um dos espíritos, para fazer uma determinada atitude, ele orienta um aprendiz à projeção astral que ele pensasse no momento mais feliz da vida dele enquanto criança. E aí então ele pensa num momento que ele está lá na infância dele e ele usa isso como mote, como técnica na verdade, para ele poder naturalmente já subir a vibração, porque a partir do momento que ele começa a fazer uma alusão àquela memória daquela infância, né, que era um momento que ele estava muito feliz, naturalmente a vibração já muda e a partir daquilo a pessoa potencializa a sua intenção para o alvo mental que ela quer. Então, naturalmente, aí já tem uma qualidade melhor dessa vibração, vamos dizer assim. Então, é necessário que a gente, na maioria das vezes, esteja em estado de alerta para que as nossas vibrações continuem num padrão um pouquinho mais elevado. Para que a gente, vamos dizer assim, fure essa bolha de estar encarnado nesse planeta, né? Então que a gente possa refletir também sobre isso e que a gente possa de repente experimentar essa técnica para a gente aumentar nossa vibração nesse momento e fazer os nossos pedidos, tá bom? Então durante a evocação do Pai Nosso aqui, eu vou parar num determinado momento para que nós possamos fazer os nossos pedidos. Então eu evoco os bons amigos da boa espiritualidade, as consciências próximas e que trabalham pelo bem para que nos ajudem, conduzindo essas nossas boas vibrações aos seus destinos. Que possamos ser pequenos e humildes trabalhadores na senda do progresso e do bem da humanidade. Que os bons espíritos possam manipular as nossas energias para que elas atendam às nossas necessidades e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Que os bons amigos possam nos ajudar, para que em breve que Jesus possa nos abençoar, os bons espíritos também, elevando os nossos pensamentos, que possa abençoar a todos nós, que assim seja. Pergunta decisiva. Você é capaz de influenciar o mundo?
E a melhor maneira de fazer isso é transformar a si mesmo. Além da conscientização sobre as questões ambientais e sociais, você deve tratar do ser verdadeiramente feliz, porque a felicidade vai se expandindo como ondas de luz. Você deve contribuir para o planeta fazendo a pergunta: onde está a felicidade? E aí faço uma reflexão, né? Tem gente que pergunta sem querer saber, né? Ao passo que às vezes quando você pergunta com uma intenção verdadeira, o universo vai te responder. Porque existe uma cognição necessária no cérebro, né? Para que a gente possa de fato colocar intenção nessa pergunta. Né? Quando a gente coloca uma intenção verdadeira, onde está a felicidade? Como se eu perguntasse, sei lá, onde está minha irmã? Eu quero saber onde está minha família, onde está o meu carro, onde está a minha chave. Né? E é diferente quando às vezes a gente pergunta sem intenção. Né? Então é importante a gente refletir sobre isso. Porque às vezes a gente de fato está tão perturbado com outros assuntos que a gente nem sequer sabe por que está perguntando aquilo. Para que a gente possa refletir também sobre isso. De fato, eu agradeço a presença de todos vocês aqui hoje, que possa ser uma semana iluminada, cheia de coisas boas na vida de vocês, de muita alegria também, de bons acontecimentos, bastante dinheiro na vida de vocês, e que a gente continue positivos, né? Que a gente possa, naturalmente a gente vai cair, eventualmente a gente vai cair, mas que a gente se levante de novo e continue através do nosso exemplo, mostrando que é possível transformar a nossa realidade e aqueles que caminham conosco. Agradeço a presença de vocês aqui. Boa semana, que Jesus abençoe a todos nós e que nós possamos nos encontrar mais uma vez no Evangelho no Lar, em breve. A gente se vê. Obrigado, gente.